Gostaram da música? A música fala da chegada dos portugueses aqui no nosso Brasil. E fala do período pré-colonial, né? Que foi o período em que os portugueses colonizaram os brasileiros, no caso, que foram os nativos, que foram os índios. Bom, na página 59 do nosso livro de história, está mostrando aí os primeiros habitantes do nosso Brasil, que foram os índios, e está mostrando aqui, basicamente, todo o nosso território brasileiro. Tem uma legenda aí das aldeias, das tribos, dos povos indígenas que habitaram as faixas, né, do nosso Brasil. Aí tem aí, acho que é laranja mais ou menos, não sei se isso é laranja, acho que é laranja, Tupi-Guarani. Então, toda essa parte no mapa do Brasil em laranja foram habitadas pelo povo Tupi-Guarani. Amarelinho é o povo G. Lilás, né? Toda a parte em lilás é o povo Aruaque. A parte em azul, Caraíba. A parte em rosa, acho que é rosa, é Panco, porque no meu livro tá bem pequeno, bem reduzido. Na parte azul, Tucano. Na parte verde, Charrua. E tem na parte azulada ou verde, um verde diferente, outros grupos, porque eram muitos, né? Na época, em 1500, eram muitos índios. Era basicamente 4 milhões e meio de índios espalhados por todo o território brasileiro, né? E muito concentrado na América do Sul, que é nosso território brasileiro, todo o território brasileiro. Então, os índios, eles tinham os seus costumes, tinham o seu jeitinho de ser, e que com esse contato com os portugueses, né, foi se perdendo com o passar do tempo. Na época tinham tantos índios e agora, hoje em dia, já tem um número bem reduzido, né? Na página 60, está mostrando aí, está definindo o que é uma tribo, que nada mais é do que um grupo de famílias. Está logo na primeira linha da página 60, está dizendo aqui que tribo é um grupo de famílias que fazem parte da mesma aldeia, né? E eles têm os mesmos costumes, falam a mesma língua, têm as mesmas tradições e repassam essas tradições de pai para filho, para que os mesmos costumes fiquem ali, repassem de geração em geração. Então, assim, cada tribo tem os seus costumes. Não importa se sejam índios. Ah, mas todo índio tem que ter o mesmo costume? Não. Essa tribo tem um costume, a tribo de outro lugar, outros costumes. Mas se reúnem em tribos. Tem esses costumes que são similares a todas as tribos, todos os índios. Que são viver em ocas, isso aí são todos. E dormir em redes, todos. Viver de pesca. No início, na época em 1500, eles viviam, caçavam só para sobreviver. Hoje em dia não, hoje em dia eles já fazem comércio, já trocam alimentos, já sobrevivem, já fazem, já tem moeda. Então já pegou muito da cultura dos brancos, né, digamos assim, de outras civilizações. Mas no início mesmo, em 1500, na época do descobrimento do Brasil, eles só tiravam da natureza aquilo que era necessário para a sobrevivência da sua tribo. Bom, aqui está mostrando nessa página 60 também um pouquinho do trabalho dos índios. Eles têm um trabalho muito bonito, com madeira. Tem também muito artesanato, né? Também eles têm um trabalho bonito com artesanato. Tem a culinária, né? Gastronomia indígena também. A canjica, por exemplo. Quem nunca comeu uma canjica doce, né? A pamonha, né? Tudo derivado do milho. É uma delícia
isso também faz parte da gastronomia indígena, herança cultural dos índios que ficou aí na nossa cultura. Na página 61, nós estamos vendo que eles já vão distribuir aqui, tem a divisão do trabalho. Existem a organização do trabalho nas tribos. Na nossa casa também tem, né, organização, né? Se a gente suja, a gente tem que limpar. E lá na tribo indígena também não era diferente. Lá existia o trabalho dividido, o que as mulheres faziam, o que os homens faziam e até o que os curumins, crianças, os meninos faziam. Então vamos ver aqui o que os homens faziam. Eles derrubavam as árvores, né? Para preparar a terra para o plantio, caçavam, pescavam, confeccionavam os utensílios, né? Para as armas, né? Que é arco, flecha, as canoas para eles saírem para pescar fora das redondezas ali, da sua tribo, construíam moradias, preparavam expedições guerreiras, né, para guerrear, porque eles guerreavam muito entre eles, as tribos, e a tribo que conquistava a outra, aí unia e uma fazia parte da outra. Aí se a minha tribo ganhasse da outra, aí tudo que tinha naquela outra tribo passava a ser da minha tribo, o nome da minha tribo passava a ser para outra tribo também. Tudo que tinha lá, se tivesse comida, se tivesse utensílios, armas, canoas, lá da outra tribo, passava a ser minha, se eu ganhei a guerra. Era mais ou menos assim. Agora, o trabalho das mulheres. Atividade agrícola, sim, elas plantavam. Era trabalho das mulheres plantar. Desde o plantio, a colheita, também colher, né? A coleta de frutas, né? Produção de farinha, preparação da comida e cuidar das crianças também, confecção de redes e cestos, porque eles dormiam nas redes. Isso aí era o trabalho das mulheres. Então, o nosso povo, ele foi construído, né, constituído pela mistura dos portugueses com índios. Depois, mais tarde, nós vamos ver que houve mais misturas, né? Porque houve a mistura dos africanos, né? A chegada do povo africano, holandeses, franceses. Nós vamos ver depois, né? Com o passar, aprofundarmos os estudos, nós vamos ver que houve chegada dos franceses por outro lado do nosso Brasil, que eles ocupavam um território, tentando se apoderar de algumas terras para poder conquistar as terras, para poder ganhar as terras e não deixar para Portugal as terras, né? Mas em 22 de abril de 1500, quem chegou aqui foram os portugueses. Mas será que os portugueses descobriram de fato o Brasil? Porque a gente fala assim, os portugueses descobriu, né? Portugal chegou aqui. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Será que descobriu ou ele conquistou? Porque descobrir é quando não existe ninguém na terra. E já existiam moradores aqui. Eram os índios, né? E nós sabemos que eles chegaram aqui amigavelmente. Eles não chegaram aqui guerreando com os índios, trocaram utensílios que os índios não conheciam pelo trabalho. Eles pediam os índios para fazer o trabalho brutal, derrubar árvores, né? E tudo mais para eles. E os índios faziam para ganhar coisinhas bobas que os índios não conheciam, tipo espelhos, né? Os índios não conheciam, não tinham acesso. Então, depois os índios, que não eram bobos, foram vendo que isso não tinha lá grande utilidade nem valor nenhum e foram se opondo ao trabalho. Aí foram se recusando a trabalhar para ganhar aquilo ali. E foram se colocando no meio das matas, saindo da presença dos portugueses ali, fugindo para o meio das matas e criando suas aldeias. Ali os portugueses não conheciam as matas e
acabaram assim a mão de obra indígena e eles tendo que trazer de fora os escravos. Eu estou contando a modo grosseiro, mas a gente vai ver isso depois, bem especificado. Eu só estou dando uma pincelada para a gente entender que o Brasil não foi descoberto, porque já havia moradores aqui. E eu estou contando esse modo grosseiro para todos nós entendermos que o nosso povo é uma mistura de raças, de etnias na formação do nosso povo brasileiro. Então, misturou o povo indígena com o povo africano, com o negro, né, que veio depois como escravos, o povo francês, holandês, português e tudo mais, tá bom? Nós vamos passar para a página dos exercícios, porque na página 62 só vai falar um pouco das guerras que teve, tem uma curiosidade aqui, mas aqui vai falar um pouquinho da relação dos portugueses, que foi o que eu disse, né? Da relação dos portugueses com os índios. Vai falar da FUNAI também. Bom, a presença dos portugueses, o contato dos portugueses com os nativos, com os índios, foi prejudicial porque trouxe doenças, né? E desde o momento que os portugueses estavam só aqui de passagem, tudo bem. Mas quando eles decidiram morar aqui, ocupar as terras, aí trouxe esse embate, porque os nativos não aceitaram, né? É claro, né? Não aceitaram. Então, muitos morreram. Aí sim houve uma troca aí injusta, porque os portugueses tinham armas e tudo mais, e muitos índios foram mortos, e eles se negaram a trabalhar para os portugueses, se negaram a deixar os portugueses ocupar as terras, embora não conseguiram, né? Porque os portugueses acabaram ocupando da mesma forma, porque, claro, óbvio, eles estavam armados e tudo mais. Uma parte dos índios foram dizimadas, outras fugiram para o meio da mata e construíram suas aldeias. Muitos também morreram de malária, né? Deixa eu ver aqui, outra coisa mais importante. Aí aqui na página 64, tá falando das línguas, das tradições indígenas, que até hoje, né, eles passam de pai para filho. E vamos para os exercícios.